vergonha. O Internacional, né? A gente ouve tanta coisa como explicação. Algumas coisas parecem até não ter muito fundamento, não ter muita consistência. Mas daqui a pouco eu vou começar a acreditar nelas. Como, por exemplo, o Inter focou tudo para ganhar o Campeonato Gaúcho e afrouxou a corda. Está na ressaca até agora. Não tem embasamento para essa tese, mas eu vou ter que acreditar em alguma coisa para entender por que, que o time do Internacional, envolvido, campeão gaúcho, virou esse time bunda mole, falho e pouco inteligente. Eu vou falar isso com vocês também. Vou falar. E é triste ter que dizer isso. Nação flamenguista, o Internacional mais um vexame, né? Quase fora da Libertadores, o Internacional perdendo para o clube que muitos diziam que não ia nem se classificar, né? Eu acho que é o Atlético Nacional, não ia nem se classificar, tinha um ponto, e colocou o clube novamente na briga pelo título, né? Mais o interessante aqui, início de temporada, todo mundo colocando o Internacional como favorita, ganhando tudo, que o Internacional é isso, que o Internacional é aquilo, e a gente sempre aqui do canal dizendo, pessoal, Campeonato Gaúcho é campeonato de um time só. Por que eu dizia isso? Porque só tinha o Internacional. Você tá vendo a situação do Grêmio, né? Então você não poderia tirar de base o Campeonato Gaúcho. Como eu não tiro o Campeonato Carioca, apesar de ter mais times qualificados que o Campeonato Gaúcho. Mas para mim, eu não tiro como base para principais competições, né? E o Internacional, aqueles que diziam que era o melhor time do Brasil, tá aí nessa situação, né? Complicou-se, né? E Roger Machado, que era o melhor treinador do Brasil, a mídia colocando Roger Machado como treinador da seleção, se complicando, né? O que será? O que será que a mídia gaúcha tá achando sobre isso, né? Vamos trazer o corte aí. Cresce do vídeo, né? O canal do Baldaço, o link tá aqui na descrição para vocês lá se inscrever. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. No final, deixa a minha opinião. Vamos lá. O Internacional fez uma partida hoje com a repetição de todos os problemas. A partida de hoje teve a repetição de todos os problemas. Baldasso, mas não falhou na bola aérea defensiva, sim, porque os caras jogaram pelo chão. O Inter não falhou na bola aérea defensiva hoje. O único problema que nós não vimos, porque os caras jogaram pelo chão, os caras não jogaram por cima. É inacreditável. O Roger colocou em campo. Tem muita gente que já botou o time com 3 volantes e por isso. Tem nada a ver. A escalação de 3 volantes não explica nada. A escalação não estava errada, inclusive. Até porque o Fernando não foi zagueiro, jogou de primeiro volante. Não foi isso. Não foi isso. Tu pega o primeiro tempo do Internacional, tu vê uma absurda incompetência na transição de bola. O Internacional simplesmente não conseguia a evolução. O Inter não conseguia transpor a bola do seu campo defensivo para o seu campo ofensivo. E tinha o adversário o tempo todo no campo porque estava retrancado. Não é isso! Não é porque estava retrancado, não estava retrancado. É que aí eu tenho um Alan Patrick apagado, um Valência que não consegue segurar uma bola, um Thiago Maia que parece que pesa 300 quilos, que não consegue nem correr dentro de campo, um Bruno Henrique burocrático, como sempre, um carimbador de notas. Não é pelos 3 volantes, é pela incompetência. Então o adversário bateu, em determinado momento fez o gol. Aliás, é um cardápio de problemas do Internacional, né? Um cardápio de problemas. Eu vou misturar aqui minha análise nos problemas individuais dos problemas coletivos. O gol do Atlético no primeiro tempo é um cruzamento que vem do lado esquerdo, que o atacante do Nacional está na frente do Vitor Gabriel, e é básico de um bom zagueiro conseguir se antecipar. O cara recebe a bola na frente do Vitor Gabriel, gira na frente do Vitor Gabriel, faz gol do Vitor Gabriel. Mesmo o Vitor Gabriel que cagou nesse terceiro gol aqui, simplesmente sendo envolvido, não houve falta. Então foi uma das piores figuras em campo. Mas tem outras tantas, mas eu quero falar ainda coletivamente. Então o Inter do primeiro tempo foi incompetência absurda em conseguir o mínimo de retenção de bola na frente. Quando tu joga de forma reativa, não é pecado jogar de forma reativa. É normal tu pegar o Atlético Nacional na Colômbia e tu jogar atrás da linha da bola para se valer da velocidade na saída. Só que aí tu tem 2 coisas que tu tem que fazer quando tu joga de forma reativa. Ou tu aproveita essa saída em velocidade no erro do adversário, ou quando tu tem a bola na frente, que não vão ser muitas vezes, tu retenha, o teu meio armador segura, troca a bola, vai para um lado, né? Mantém a bola ali para o cara não estar sempre no teu campo, mantém a bola distante do teu gol. O Inter não fez nenhuma coisa nem outra. O Atlético teve o tempo todo. Só que aí, né, ao Internacional acontecem essas coisas. Ainda surgiu uma chance de gol para o Inter no final do primeiro tempo. Poderia ser um empate que mudaria a história do jogo.
O senhor Wesley, que talvez seja uma das figuras mais incompetentes do Internacional em botar a bola na rede, embora seja um interessantíssimo jogador de lado de campo, o senhor Wesley recebe a bola na frente do goleiro. O goleiro está caído no chão, o goleiro está deitado. Ele de cara para o goleiro, ele não teve a capacidade de enfiar o seu pezinho embaixo da bola para que ela passasse por cima do goleiro. E ele chuta em cima de um goleiro que está deitado. Porra, cara! Isso aí não é incapacidade técnica, isso é burrice. Isso é falta de inteligência. Que não se dá conta que é aquilo que tinha que fazer naquele momento. E assim nós fomos para o intervalo. Só o adversário jogou, caiu dos céus uma chance para a gente e o senhor Wesley conseguiu fazer o que fez. Segundo tempo, no final do primeiro tempo já tinha uma realidade. O Atlético Nacional veio para o seu campo, atrasou todas as linhas e deu a bola para o Inter. Então a entrada do Tabata no segundo tempo no lugar do Bruno Henrique, o Inter melhorou porque deixou de estar retrancado. Nada a ver, o Atlético veio para trás e deu a bola para o Inter. Tá? E o Inter efetivamente melhorou. O Inter assumiu um protagonismo do jogo. E o começo do segundo tempo, o Internacional era dono da partida. Aí o Inter produz a primeira chance de gol, o Inter produz a segunda chance de gol, o Wesley corta para o meio e não consegue chutar a bola em outro lugar que não seja em cima do goleiro. O Luca perde um gol de cabeça na cara do gol, 7,32 metros, cabeceia a bola em cima do goleiro. O Inter perde 3 gols, um atrás do outro. Oh, que novidade, o Inter perdendo um gol atrás do outro. O que acontece na sequência? Primeira saída de bola do Atlético Nacional do seu campo, chega na frente, pá, pum, toque aqui, tá, receba, pá e gol. 2-0. Depois de o Inter perder 3 gols, que é a coisa que o Inter mais gosta de fazer, perder gols nesse ataque incompetente que o Internacional tem. Incompetente, não adianta produzir. Porque no começo do segundo tempo o Inter até conseguiu produzir. O Inter não sabe botar a bola para dentro. E com todo respeito, pode produzir, pode fazer o que quiser. Quem não bola a bola... Nada se sobrepõe no futebol do que botar a bola para dentro do gol. Meio óbvio que eu estou dizendo aqui. Pode fazer o que tu quiser. Se tu não colocar a bola dentro da casinha, não adiantou nada o que tu fez. Aí o Internacional, depois disso, segue tendo predomínio da partida. O Roger faz mais algumas modificações. Daqui a pouco ele põe o Ricardo Matias. Daqui a pouco ele tira o Fernando. Daqui a pouco... Enfim, foi fazendo movimentos para tornar o Internacional mais ofensivo. Só que aí, né, acontece o pênalti, o Alan Patrick faz o 2-1 e a gente imagina um Internacional envolvido na sua questão ofensiva e erra muito, o time desligado, e foi desde o primeiro tempo, erros técnicos importantes, erros então de marcação inacreditáveis. O que o Bernabé errou hoje defensivamente, o que o Vitor Gabriel errou defensivamente, o que o Aguirre errou defensivamente. Assim, um troço maluco. Aí no final do jogo os caras fizeram o 3º gol. Ao natural. O Atlético Nacional parece que queria deixar o Inter jogar no segundo tempo, pensando, esses caras podem deixar jogar, eles não fazem gol. Inacreditável. Uma partida de pouco envolvimento. O Internacional, eu acho que ficou bem abaixo do que ele vinha já jogando, né? Não vem jogando bem, isso é um fato. O Internacional, pessoal, jogou bem o Campeonato Gaúcho, como eu falei, não vem jogando bem, mas esse jogo de ontem deixou mais a desejar e deixando seu torcedor irritado com razão, né? Porque agora complicou, né? Um grupo difícil, né? Com Bahia, né? E perdendo um jogo para outro colocado que pode voltar à tona a classificação, né? Então se complicou, né? Movimento no segundo tempo com mais qualidade, acho que tomaram um choque no vestiário, voltaram um pouquinho melhor, mas uma partida esmorecida do Internacional. Sério, no primeiro tempo é o Bernabé tocando, passando uma bola de cabeça pro cara quase fazer o gol. O Thiago Maia, que jogador pesado, cara. Porra, o mínimo que a gente espera dos caras é que sejam atletas. O Thiago Maia é pesado. Sabe? Thiago Maia teve em campo para cobrir o Bernabé, mas não cobriu bosta nenhuma. Assim como o Bruno Henrique no primeiro tempo estava para cobrir o Aguirre. Aí tá o Bruno Henrique e o Aguirre no círculo central, os caras fazem 2-1, vão lá pro fundo para cruzar para o primeiro gol do Atlético Nacional. O Alan Patrick não jogou nada hoje também. O Alan Patrick conseguiu ser um jogador burocrático hoje, errou tudo.
Errou tudo. O único jogador do Inter que se salvou hoje foi o Fernando. E também nada demais. Só que aí, né? Aí nós vamos conversar sobre o que acontece a partir. E agora? E agora? Na Libertadores da América, o Paulo Pires aí falou de 3 possibilidades. Uma delas, a certeira, que é ganhar os 2 jogos, que é uma coisa bem difícil, ainda mais com o que o Inter está jogando. A outra delas é ganhar uma e empatar outra, desde que o Bahia não ganhe do Atlético Nacional lá. A outra é só 3 pontos, desde que o Atlético Nacional ganhe as 2. Enfim, aí começa todas as elucubrações para imaginar o Inter classificado. O Inter, em tese, era melhor que o Nacional, era melhor que o Bahia, em tese. Eu poderia acreditar aqui no Inter ganhando os 2 jogos, mas como é que eu vou acreditar nesse time que repete os seus erros? Que repete os seus erros. Eu abri hoje a jornada falando do ataque que não faz gol. O ataque não faz gol. Abri falando sobre o lado esquerdo do Internacional, que defensivamente falhava bastante. Falhou bastante, de novo. Botaram o Thiago Maia para cobrir o Bernabé, não adiantou. Ofensivamente, quando o Inter teve a bola no segundo tempo, até apareceu alguma coisinha antiga daquela do Bernabé com o Wesley, mas também, sabe, não produz no miolo. Tem um lance emblemático agora no final do jogo. Eu que digo muito que o Internacional é um time que tem bons jogadores no meio-campo e não consegue trabalhar com a bola no chão no meio. É um time que precisa lateralizar. É uma loucura para botar a bola para os lados para chuveirar na área. Tem um lance emblemático no segundo tempo. O Inter trabalhando a bola no chão. Tá o Wesley no meio do campo. É só trocar a bola, sabe? Troca na qualidade. O Wesley levanta a cabeça, espeta uma bola lá do outro lado do campo sem necessidade nenhuma. Erra o passe pro Aguirre e a bola sai fora e está desperdiçado o ataque do Internacional. Quer dizer, de novo o miolo não trabalhando. Eu repito para vocês, o Internacional hoje só não falhou na bola aérea defensiva porque os caras não jogaram por cima, jogaram por baixo. Aí o Inter falhou por baixo. O Inter escolheu hoje falhar por baixo, não falhar por cima. Como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou acreditar? O que aconteceu? E agora eu falo do treinador. O treinador não está encontrando soluções. Não adianta ele vir para a coletiva hoje repassando aos méritos ao adversário a justificativa para tudo que aconteceu na partida. Eu não quero ouvir do Roger hoje no vestiário. Aqui é muito difícil jogar, eles têm bons jogadores, produzimos muito bem no segundo tempo, infelizmente... Não, né, Roger? Tá na hora de começar a admitir erros. Tá na hora de chegar numa coletiva e dizer para a torcida do Internacional: nós vamos ter que resolver esses problemas aí. A responsabilidade é minha, eu vou ter que encontrar soluções porque a coisa realmente caiu muito. O Inter não joga nada há muito tempo. De novo, o Inter, dentro de uma mesma partida, ele consegue ter bons momentos. E teve no começo do segundo tempo. Como teve bom momento contra o Corinthians, como teve bom momento contra o Nacional em casa. Só que os maus momentos engolem os bons momentos do Internacional. O Inter não consegue mais ser um time homogêneo dentro de uma partida. É uma vergonha. O que aconteceu? Eu me sinto constrangido. Há um mês eu estava dizendo que o Internacional tinha o melhor futebol do Brasil e tinha. O que aconteceu? Será que realmente eu vou ter que entrar nessa da argumentação que me parecia tão inconsistente de que o Inter deu tudo no Campeonato Gaúcho e que não sobrou mais nada? A classificação na Libertadores da América está absolutamente comprometida. Absolutamente comprometida. Tu imagina cair na primeira fase da Libertadores um time que tu imaginava que chegaria para brigar pelo título? Claro que eu vou acreditar, é claro que semana que vem nós vamos transmitir o jogo do Bahia, nós vamos enlouquecer contra o Nacional para ganhar lá, tudo isso. Mas não era para ser assim, gente. O Inter era para estar classificado, o Inter era para ser primeiro colocado do grupo neste momento. Com todo respeito, esse Atlético Nacional não tem nada demais. Tem nada demais. O Inter, quando teve a bola, botou os caras na roda. O que adianta botar os caras na roda? Nós não temos que botar os caras na roda, nós temos que botar a bola dentro do gol. A gente não sabe fazer isso. Eu posso fazer 31 mil teses aqui. 31 mil teses sobre as coisas importantes do futebol. Desenvolvimento do meio-campo, a consistência defensiva, a boa transição, as triangulações. Eu posso fazer 40 mil teses. Nenhuma delas
vai ser mais importante do que botar a bola para dentro do gol. O Inter muitas vezes faz as outras coisas, como fez hoje no começo do segundo tempo. Mas foi, de novo, absolutamente incompetente e burro. Eu vou falar disso. E burro de não botar a bola para dentro. Porque é questão cognitiva, muitas vezes. Eu vou repetir para vocês. Aquela bola do Wesley no primeiro tempo, que o goleiro está deitado na frente dele, e ele chuta rasteiro num goleiro deitado, isso não é deficiência técnica. Isso é falta de inteligência. De dar uma cavadinha de 30 centímetros e a bola passaria em cima do goleiro. Eu estou muito decepcionado, eu estou muito triste. Eu quero ouvir muito as explicações do Roger e a gente precisa de soluções. E está na mão do treinador encontrar essas soluções. Porque grande parte dos problemas do Internacional são táticas e anímicas. Por que eu tenho um Inter de uns tempos para cá, hein, D'Alessandro? Pessoal, o Baldasso aí soltou o verbo, né? Sobre esse Internacional, né? Sobre o Internacional que muitos diziam que era o time a ser batido essa temporada, né? Menos eu, né? Eu nunca acreditei nesse time do Internacional. Muitos, às vezes, elogia demais, né? Por exemplo, Roger Machado. Para mim, Roger Machado, pessoal, eu vi muita gente aí, não foi o caso de Baldasso, né? Mas eu vi principalmente jornalista aí dizendo que Roger Machado é o melhor treinador do futebol brasileiro. Que Roger Machado teria que ser o treinador da seleção brasileira. E Roger Machado é um excelente treinador. Pessoal, vamos lá. Roger Machado, primeiro vamos para os números, né? Roger Machado foi campeão. Se eu não me engano, já faz 10 a 12 anos que Roger Machado é treinador. Qual foi os títulos de Roger Machado como treinador? Campeonato Baiano pelo Bahia, um Campeonato Gaúcho pelo Internacional. 12 anos de treinador, entre 12 e 10. Né? Os números são fraquíssimos. Por que é que eu estou dizendo que são fracos? Felipe Luiz foi treinador a semana passada, já ganhou 4 títulos, né? Inclusive, um dos títulos de Felipe Luiz, mais importante que Roger Machado. Ok, pegou o time ali nas quartas de final, né? Mas jogos decisivos, jogos importantes e se saiu bem. Qual foi o time de Roger Machado que você olhou e disse, rapaz, esse time aí joga bola? Eu não estou falando de título. Porque às vezes o time joga bem e não consegue ganhar título, né? Qual foi o time do Inter que... o time de Roger Machado que jogou bola, encantou, qual foi? Eu não lembro. O que jogou melhorzinho foi esse mesmo Internacional aí, no final do Campeonato Brasileiro passado. Quando eu digo final, por quê? Pegou alguns times não qualificados e saiu bem. Quando pegou time grande, perdeu. Inclusive para o Flamengo. E no Campeonato Gaúcho, né? Como eu digo, né? Campeonato Gaúcho, se vocês torcedores do Inter ou do Grêmio estão tirando o Campeonato Gaúcho como base para alguma coisa, felizmente eu não concordo com isso, né? Campeonato Gaúcho, quando os times estão bem, tem 2 times. E esse ano só tinha um, que era o Internacional, né? O Grêmio estava no fundo do poço. Então, é por essas e outras aí que para mim Campeonato Gaúcho não serve de base. Inclusive eu boto Carioca, boto Campeonato Paulista. Não serve como base. Mas uma coisa é certa. O Baldasso aí tá mais do que com razão, né? Thiago Maia, pesadíssimo. Thiago Maia é um jogador que, pelo menos quando ele jogava no Flamengo, não era aquele jogador tão rápido, mas não era esse cara tão pesado, né? E Roger Machado tem que dar explicações. Porque a semana passada ele era cotado para vestir a camisa da seleção brasileira, né? E hoje você não consegue ver um padrão de jogo nesse time internacional, né? Claro, muito se passa também pela formação tática da equipe, né? E isso aí tem que ser cobrado do treinador. A mesma justificativa que eu vou dar para Felipe Luiz, eu não posso dar para Roger, né? Eu vi muita gente cobrando Felipe Luiz. Para mim tem que ter calma. Calma, o cara começou agora, né? Vai aprender muito, isso aí é certeza. Já Roger Machado não. Roger Machado já tem uma década aí de como treinador, né? Então não podemos pedir calma, né? E Baldasso, o torcedor do Internacional, tá certo, né? Mas eu
Vou ser sincero, pra mim o Internacional não passa, né? Até porque tem que vencer o Nacional fora de casa, eu acho difícil, né? Vai ficar nas oitavas. Pra mim, vai ficar ali entre oitavo a quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Não vejo o Internacional como favorito ganhar o Campeonato Brasileiro, como muita mídia aí colocava o Internacional como favorito. Também não vejo. E é decepcionante, né? Principalmente quando você deposita muita expectativa, né? Mas eu volto sempre a dizer, eu nunca coloquei nesse time do Internacional. Eu não via futebol, né? Pra você ver que o melhor jogador deles é um cara aí de já tá perto de encerrar a carreira, Alan Patrick, né? Que pra mim também não é esses grandes jogadores, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí, se inscreva no canal Flatube e até a próxima, pessoal.